Bem-vindo ao canal, pessoal! Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo mundo das demolições, onde a precisão e o planejamento são essenciais. Vamos explorar 5 demolições de edifícios que não seguiram o script, proporcionando momentos inacreditáveis e, por vezes, perigosos. Desde prédios que se recusam a cair conforme o planejado até incidentes surpreendentes que desafiam as expectativas, prepare-se para uma experiência cheia de adrenalina. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e mergulhar conosco nesse universo extraordinário das demolições que deram terrivelmente errado. Vamos lá! Quando ocorre a destruição de edifícios, é comum haver uma meticulosa análise prévia antes da efetiva demolição. Esse procedimento visa assegurar a ocorrência mínima de danos colaterais, mas, no mínimo, é crucial garantir a execução correta do trabalho para evitar intervenções posteriores. Kankiri, Turquia. A estrutura destacada no vídeo é uma antiga instalação de produção de flores que foi abandonada após a falência da empresa responsável. Erguido originalmente em 1928, o edifício estava se aproximando do final de sua vida útil. Como observável, uma considerável porção da base da estrutura, que atingia quase 80 pés, já havia sido removida, aguardando apenas a detonação final para transformá-la em escombros. Entretanto, o plano inicial falhou quando os explosivos foram acionados no lado remanescente. Em vez de desabar, o edifício rolou para o telhado, mantendo-se íntegro ao longo do processo. Relatos descrevem o pânico que se instalou quando essa imponente estrutura começou a desmoronar em direção a um conjunto residencial próximo. Por sorte, não houve feridos, e nenhum outro prédio foi prejudicado. Em operações de demolição que fazem uso de cargas explosivas, as equipes dedicam esforços incessantes para identificar os pontos principais de sustentação do edifício, determinar os locais adequados para inserir as cargas, calcular a potência necessária da explosão e definir o momento preciso para detonar a carga. Quando executado com precisão, o resultado esperado é que a estrutura desabe de maneira linear. No entanto, se houver mesmo uma pequena imprecisão nos cálculos, os eventos podem se desenrolar de forma consideravelmente distinta do planejado. Filmado na Dinamarca, este registro apresenta o desafio de demolir um enorme silo de 170 pés. Adjacente ao imponente silo encontrava-se a biblioteca e centro cultural da localidade. Profissionais especializados em demolição meticulosamente calcularam as cargas e desocuparam uma área segura ao redor do silo, incluindo a biblioteca, para garantir que estivesse dentro de uma zona de segurança. Posteriormente, as cargas foram detonadas, e a estrutura iniciou seu processo de colapso. Entretanto, uma das faces do silo não cedeu por completo, resultando em sua inclinação em direção ao centro cultural. Isso culminou na queda subsequente, ocasionando danos consideráveis à estrutura adjacente, compreendendo escritórios administrativos, um arquivo e uma escola de música. Uma análise imediata foi conduzida para elucidar a razão pela qual a estrutura alterou sua direção, revelando que a configuração inadequada dos explosivos resultou na inclinação do silo para o lado oposto ao planejado. É gratificante ressaltar que, felizmente, não houve feridos decorrentes deste incidente. Nem todo o processo de demolição demanda uma extensa equipe de especialistas encarregados de posicionar cargas explosivas. Essa atribuição geralmente é reservada para construções de grande porte localizadas em regiões urbanas. Portanto, no contexto de estruturas amplas situadas em propriedades privadas em áreas rurais, a responsabilidade recai majoritariamente sobre os proprietários dessas edificações. Com frequência, esses proprietários representam indivíduos como agricultores ou pequenos empresários que buscam realizar a tarefa sem incorrer em custos significativos pagos a terceiros. Contudo, essa realidade não implica que a situação seja menos arriscada, demandando ainda a mesma magnitude de planejamento e precisão necessários em empreendimentos de maior envergadura. A evidência direta desse argumento se desvela no vídeo subsequente. Na localidade de Pell City, Alabama, indivíduos colaboravam na demolição de uma chaminé, desprovidos de explosivos. Sua única ferramenta consistia em uma robusta retroescavadeira, empregada meticulosamente na retirada gradativa da base da imponente estrutura. O condutor deslocou os blocos, e eventualmente, a carga tornou-se excessiva, ocasionando o colapso da estrutura.
Inicialmente, ela tombou verticalmente, contudo, interrompeu esse movimento e alterou sua trajetória na direção da retroescavadeira. Apesar dos esforços do operador para se resguardar, foram em vão. A volumosa chaminé de alvenaria desabou sobre a retroescavadeira, sepultando-a sob uma considerável quantidade de blocos e destroços. Preocupados com a possível gravidade das lesões do operador, espectadores correram para prestar auxílio. Entretanto, ele saiu da cabine claramente abalado e ligeiramente ferido, porém vivo, conforme evidenciado pelas filmagens do drone. Uma considerável porção da construção efetivamente desmoronou sobre o teto da cabine, invadindo a área do operador, mas a resistência geral manteve-se, salvaguardando de uma situação que, de outra forma, teria sido fatal. Esse vídeo conquistou notável popularidade como um dos registros de demolição mais visualizados na internet. No cenário tcheco, mais precisamente em Tibro, erguia-se uma estrutura que anteriormente abrigava uma fábrica de vestuário. Com o declínio da empresa e o abandono do edifício ao longo de diversos anos, chegou o momento de removê-lo para dar lugar a uma nova edificação. Nesse contexto, a equipe especializada em demolição foi convocada, realizou os devidos cálculos e estabeleceu as cargas necessárias. Enquanto as câmeras capturavam o evento e a plateia observava de uma distância segura, as explosões foram iniciadas, seguindo uma trajetória da esquerda para a direita. O desfecho foi uma demolição impecável, sem a inclinação do prédio para qualquer lado, ele simplesmente desabou verticalmente. A plateia, composta por diversos espectadores, testemunhou o evento com fascínio, até que um considerável fragmento de destroços se projetou da explosão, sobrevoando as cabeças da multidão, inclusive do cinegrafista. Mesmo estando a uma distância superior a 1/4 de milha do ponto de detonação, a distância não se mostrou suficientemente segura. Ao analisarmos novamente as imagens, é perceptível que o fragmento rochoso tinha dimensões comparáveis às de uma bola de beisebol, deslocando-se em alta velocidade entre as árvores e entre as cabeças de aproximadamente 5 pessoas. Por sorte, nenhum indivíduo sofreu ferimentos graves durante essa operação de demolição. No registro audiovisual, deparamo-nos com um imponente complexo residencial na China que domina a linha do horizonte da cidade. Contudo, a necessidade de ceder espaço a um novo empreendimento em fase iminente demandou a demolição dessa estrutura vertical. O plano delineado envolvia a queda da edificação em duas partes distintas. Todavia, conforme evidenciado no vídeo subsequente, essa premissa foi praticamente a única a se concretizar. No momento da detonação das explosões, percebe-se a seção esquerda do edifício começando a desabar conforme o previsto. Entretanto, a execução do plano sofreu uma interrupção abrupta, e a trajetória da queda foi alterada, resultando em um deslocamento lateral em vez de uma descida direta. O lado direito apresentou uma situação ainda mais desafiadora. Inicialmente, desabou verticalmente por um breve período antes de estagnar. Talvez tenha sido uma das circunstâncias mais arriscadas enfrentadas por uma equipe de demolição. Com mais de 20 andares, não apenas uma parte colapsou em um ângulo perigoso, causando danos a outras estruturas e veículos em seu percurso, mas a segunda metade permaneceu em pé de maneira extremamente precária. Agora, a tarefa era desmontar essa estrutura colossal e precária de forma a não causar danos ao entorno, colocando em risco a segurança de diversos trabalhadores. Eventualmente, ela foi desmantelada sem incidentes. As demolições são, sem dúvida, impressionantes de se presenciar, mas esses vídeos destacam o quão arriscado pode ser o processo. Quando tudo ocorre conforme o planejado, é verdadeiramente incrível. Contudo, quando algo sai errado, a situação se complica. Para-se de uma antiga ponte que atravessava o rio Ohio por 84 anos e até mesmo um menino de 11 anos que teve a oportunidade de demolir o antigo estádio de futebol dos Dallas Cowboys, juntamente com uma torre de resfriamento nuclear na Carolina do Sul que se tornou uma colmeia de 80 milhões de dólares. Aqui estão 6 demolições incríveis registradas em vídeo. Red Road Flats. Com uma população de mais de 630 mil habitantes, Glasgow é a cidade mais povoada da Escócia, abrigando também os edifícios residenciais mais altos da Europa. Os Red Road Flats consistiam em 8 enormes edifícios de apartamentos construídos nos anos 1960, capazes de acomodar até 4.700 pessoas. No entanto, em outubro de 2015, Glasgow optou por demolir esses edifícios.
Durante a demolição, duas das torres mostraram-se resistentes, o que levou o empreiteiro a agir com cautela devido a discrepâncias nos registros de construção. Após anos de declínio, marcados por problemas como amianto, violência e drogas, o governo escocês decidiu que era hora de remover as torres. Marysville. Marysville, uma cidade ao norte de Detroit, era o lar da antiga usina termoelétrica Marysville, fechada em 2001 pelos proprietários, a DTE Energy. Em 2013, a propriedade foi adquirida pela Commercial Development Corporation, que planejava desenvolver hotéis, lojas e trilhas para bicicletas no local. Antes disso, a usina precisava ser demolida. Durante a demolição, observadores assistiram do outro lado do rio St. Clair, com a melhor vista disponível para quem passava de barco. A nuvem de poeira se estendeu por centenas de pés, quase cruzando a fronteira com o Canadá. As explosões, capturadas em câmera lenta, pareciam surtos de eletricidade percorrendo os pilares de sustentação. Ver a Marysville cair marcou o fim de uma era na produção de energia, em um momento em que restavam apenas 224 usinas termoelétricas a carvão ativas nos Estados Unidos em 2023. Usina Iron Bridge. A usina Iron Bridge, no Reino Unido, uma vez uma das maiores, encerrou suas operações em 2015. Decidiu-se então demolir as icônicas torres de resfriamento cor-de-rosa para dar lugar a uma nova cidade. A demolição ocorreu em 6 de dezembro de 2019, marcando o fim de um processo de 27 meses. As torres, que lembravam latas de refrigerante esmagadas, foram preparadas para demolição após a remoção de 16 mil toneladas de amianto. Com 410 pés de altura, ninguém pôde se aproximar a menos de 1.100 pés de distância durante a explosão. Apesar disso, os moradores locais se reuniram para testemunhar o evento e se despedir de suas marcas históricas favoritas. Savannah River Site. O Savannah River Site foi estabelecido na década de 1950 para processar materiais nucleares para armas atômicas, abrangendo uma vasta área próxima ao rio Savannah, na Carolina do Sul. Após violações ambientais nos anos 90, uma torre de resfriamento de 80 milhões de dólares foi construída para mitigar o problema de liberação de água quente pelo reator K. No entanto, a queda das tensões da Guerra Fria tornou o reator e a torre obsoletos. Posteriormente, a estrutura tornou-se um habitat para abelhas, antes de ser demolida em 2010. A demolição, realizada com 3.860 cargas explosivas e 1.300 libras de explosivos à base de nitroglicerina, reduziu a torre de 80 milhões de dólares a 52 milhões de libras de entulho de concreto. Estádio Dallas. Jerry Jones investiu 875 milhões de dólares em um novo estádio para os Dallas Cowboys nos anos 2000, com apoio adicional de 325 milhões de dólares da cidade de Arlington, Texas. O antigo estádio em Irving, Texas, foi demolido pela Weir Brothers Demolition Company em 11 de abril de 2010. A demolição foi um espetáculo coordenado, utilizando cerca de 3.000 libras de explosivos. Antes da explosão, Jerry retirou toda a memorabilia do estádio para venda, incluindo assentos, placas e pedaços do gramado. O estádio, que viu 38 temporadas dos Cowboys, caiu em aproximadamente 30 segundos. Um menino de 11 anos, Casey Rogers, teve a honra de iniciar a demolição após vencer um concurso de redação patrocinado pela Kraft Foods e pela cidade de Irving. A Kraft Foods também pagou 75 mil dólares para patrocinar a demolição, promovendo-a como a explosão de cheddar, como parte de uma campanha de marketing para impulsionar as vendas de macarrão com queijo. Ponte Fort Selby. A Ponte Fort Selby, que ligava Selbyville, Ohio, a Ayrton, West Virginia, desabou em 21 de fevereiro de 2012, após décadas de serviço sobre o rio Ohio. Ao observar o vídeo quadro a quadro, pode-se notar as cargas explosivas sendo ativadas, levando à queda da ponte. Segundo relatos, a equipe de demolição utilizou 13 libras de cordão detonante e 130 libras de cargas lineares revestidas de cobre para este fim. As maciças estruturas de aço e concreto despencaram brevemente nas águas do rio Ohio. Inicialmente planejada para ser demolida em 2009 devido ao deterioro do piso e à estreiteza das pistas. Os custos da demolição e limpeza alcançaram aproximadamente 2,3 milhões de dólares.
Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Fique ligado para os próximos vídeos e até a próxima. Adeus.